Eu quero deixar uma palavra bíblica nesse dia, em Evangelho de Mateus capítulo 18, e nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 4. Mateus 18, de 1 a 4. Mateus 18, de 1 a 4. O texto diz assim, irmãos: Naquela hora, chegaram-se a Jesus os discípulos e perguntaram: Quem é o maior no reino dos céus? Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: Em verdade vos digo, que se não vos converterdes e não vos fizerdes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, quem se tornar humilde como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Amém? Meus irmãos, o Evangelho de Mateus relata esse episódio e também os evangelhos de Marcos e Lucas relatam. Inclusive com destaques a mais do que o Evangelho de Mateus. Porque esses dois evangelhos vão dizer que os discípulos, eles discutiam entre si, quem seria o maior no reino dos céus. Quem seria o maior? Uma discussão. Imagina os discípulos, os apóstolos, comentando um com o outro, e quem sabe um batendo no peito e dizendo: eu serei o maior, eu sou o maior no reino dos céus. De tal forma que essa discussão chega aos ouvidos de Jesus. E Jesus vem, e aqui Mateus se preocupou, diante da pergunta dos discípulos, se eles soubessem, eles ficariam calados. Porque tem momento que você faz pergunta, você e eu, que se nós bem soubéssemos o que viria de lá, ficaríamos calados. Porque eles vão receber uma resposta de Jesus que talvez eles nem imaginavam. Porque eles vão até o mestre e perguntam: quem é o maior no reino dos céus? Aqui há uma pretensão, irmãos, considerável dos discípulos. Porque eles já se achavam dentro do reino dos céus. Porque a questão não era nem quem vai entrar lá, é quem seria o maior lá. Então, de antemão, eles já tinham a confiança de que eles já estariam no reino dos céus. E nós sabemos que a porta do reino dos céus, ela é apertada. O próprio Jesus foi quem disse. A porta para a entrada no reino dos céus tem que se passar por Jesus, que é a ponte, que é a porta, que é o caminho. Mas eles já se achavam tal que eles já consideravam dentro do reino dos céus. E não apenas dentro, mas sendo o maior. Um ou outro dizendo: eu sou o maior, você o maior, você o maior. E Jesus, diante dessa pergunta, que muitas vezes vamos logo trazer para nós, é claro que ninguém vai andar se depreciando a si mesmo, a torto e a direito. Às vezes a gente fica olhando algumas pessoas, talvez para chamarem a atenção, para que os outros tenham piedade, ou tenham um outro entendimento dela. Diz: não, eu não valho nada, eu não tenho isso e aquilo, eu sou um desprezível, eu não... E aí começa a tecer alguns comentários, para que alguém chegue e diz: não, você vale muito, você pode muito. É claro que aqui não se trata de nós nos depreciarmos, mas, irmãos, é uma discussão que, vez por outra, se passa na nossa mente e que ela vem para as relações humanas e dentro da igreja local e dentro da igreja evangélica, dentro dos segmentos religiosos.
acontece. Quem é o maior? Quem é o maior? Quem é o que faz mais? Quem é que pode mais? Quem é o preferido? Quem é aquele que está em evidência? Quem é o que sabe mais? Quem é o que vai estar em evidência? Nós percebemos que isso é próprio do ser humano. Se você está pensando em dizer, pastor, eu sou exceção, nunca fiz isso. Continue não fazendo, irmão. Continue não fazendo, mas você é uma exceção, porque o ser humano é propenso a isso. Mas não se deve, como crente, continuar pensando dessa forma. Porque nós não devemos ter um molde, porque somos humanos, de pensarmos muitas vezes algo que vai muito além daquilo que nós devemos conceber de nós mesmos. Por isso que é bom que cada pessoa desça um pouco do seu pedestal. Se acha muito. Se acha muito. Irmãos, se trata aqui de uma reflexão pessoal, de cada um trazer para si, e agora eu estou falando à igreja, eu falo aos irmãos, a crentes, e falo a mim mesmo, refletirmos o que temos pensado de nós mesmos. O que temos pensado de nós mesmos. Porque eu fico pensando e lendo nas Escrituras, homens como Moisés, que tinha as suas falhas, homens como Abraão, e eles chegaram a dizer que era um verme diante de Deus. Eles desceram como João Batista, numa expressão maravilhosa, é necessário que eu diminua para que ele cresça, para que ele apareça, e não a minha vida por si só, e não os meus talentos, para que os outros vejam, glorifiquem ao Pai que está nos céus, e não glorifiquem a mim. O meio cristão, irmãos, às vezes a gente percebe, no meio da igreja local, isso. Tem pastores trazendo para si muito um conceito, pastores, líderes, crentes, trazendo para si conceitos que muitas vezes precisam ser repensados, porque na medida que você pensa muito mais daquilo que você não é, ou precisa ser, tem algo a ser feito em sua vida. E diante da pergunta, já que foi feita, né? Por isso que às vezes as perguntas elas vêm e elas merecem sim uma resposta à altura ou maior. Jesus, chamando uma criança, colocou no meio deles uma criança, trazendo uma criança. A criança, na concepção judaica, embora elas tinham importância, embora dentro daquele contexto de que a infância em si não tinha, a adolescência muito menos. Inclusive alguns aqui nem passaram pela adolescência, né? Porque começaram a trabalhar muito cedo, e esse período de adolescência foi como que sufocado aí, e você já era um homenzinho, não é? Com responsabilidades de uma pessoa adulta, numa idade que hoje a gente olha e diz, é um adolescente, ainda está em crise, as crises existenciais da vida, não deu para você. As tarefas, as vicissitudes da vida, os compromissos que lhe eram impostos, dentro daquele contexto seu, fizeram com que você pulasse essa etapa. Mas a criança era colocada muitas vezes no que nós chamamos hoje de portadores de necessidades especiais. Elas eram como que um tipo de mercadoria para o patriarca, para o chefe de família. Porque uma vez gerando filho, não era apenas a descendência, mas era a preservação do nome e da mão de obra para tocar
aquilo que se tinha na família. E num contexto aqui de Israel, oprimido pelos romanos, a coisa mais complicada ainda. Porque nós percebemos então que essa criança ela tinha uma concepção, e não apenas judeus, mas na Europa, muitas crianças, os orfanatos eles vão surgir ali pelos séculos 17, séculos 18, 19, com uma dificuldade enorme no mundo envolvido em guerras, principalmente no início do século 20, uma multidão de órfãos. E essa criança é colocada no meio, então, Jesus coloca no centro das atenções, e o versículo 3 disse que Jesus falou: em verdade vos digo, que se não vos converterdes, conversão. A ideia de conversão, na língua que foi escrito aqui esse texto, é de dar meia volta mesmo. A ideia de que se está indo para um pensamento e um direcionamento errado, a concepção errada, o entendimento errado, os conceitos errados, e é preciso conversão. É preciso dar meia volta para seguir por um caminho correto. Porque aquele pensamento que se está indo, ele está deturpado, ele não está correto, e precisa então se converter, como diz. Precisa voltar. Por isso que Jesus coloca aqui: converterdes, se não vos converterdes, e não vos fizerdes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Aqui, em hipótese alguma, Jesus está dizendo para a gente voltar a ser criança, ou ser criança. Em momento nenhum nós lemos isso, tanto é que a palavra, o termo, é como criança, e não igual a criança. Existe algo na nossa língua que nós precisamos atentar bem, e assim é na língua que foi escrito esse texto. Jesus não está colocando aqui para os discípulos, nem para a igreja, nem para os leitores das Escrituras, que nós devemos ser infantis. Porque as crianças, de fato, o entendimento correto em relação a crianças é que elas são aquele tipo mesmo. Elas têm uma identidade própria. E eu vou destacar aqui algumas, 3 delas, que marcam muito bem a fase infantil. E quem é pai aqui, quem é mãe, quem é avô, sabe muito bem disso, que é tio, tia. Quem vive em família sabe muito bem disso. E nós percebemos então que não é a questão de ser infantil, de ser criança, mas ter o tipo. Essa é uma palavra na Bíblia que nos faz ligar a outras questões. Ter o tipo da criança. Ter o perfil da criança. Não na sua essência enquanto ser, mas a sua essência interior. As virtudes e qualidades de uma criança. E no versículo 4, Jesus diz: portanto, quem se tornar humilde, destaca a humildade da criança, no sentido aqui de dependência, de ver as coisas como elas são, esse é o maior no reino dos céus. Então, é uma discussão tola. É uma discussão que é própria para quem é infantil de mente. Daqueles que pensam demais de si próprios. Porque essa questão de ser maior, de quem é o maior, de quem é o menor, e se eu sou maior e se posso mais do que outro, em termos espirituais, no âmbito da vida cristã, ela não deveria nem ser colocada. Porque essa é uma avaliação que pertence à divindade. Porque alguém pode dizer: puxa, pastor Paulo Sérgio prega bem. É isso, é aquilo. Trazer até alguns comentários, meu e seu. E nós gostamos, não é? Quando há algumas críticas assintosas, é que a gente pede misericórdia e muitas vezes ali vê se é aquilo mesmo. Mas a avaliação de quem eu sou
a divindade é que me conhece, porque muitas vezes nós conhecemos, muitas vezes não, nós só conhecemos o exterior, a capa. Quando conhecemos muito, vamos a algumas questões íntimas da vida do outro. Amigos, o pai que conhece o filho, a mãe que conhece o filho, muito mais de perto, mesmo assim não conhece o todo. Porque quem passa um pente fino em nossa vida, que nos conhece totalmente, é o Senhor, Pai, Filho e Espírito Santo, é a divindade. Esse nos conhece de perto. E é esse quem de fato tem condições de avaliar de forma apropriada a nossa vida. E é bom ouvir alguns conceitos, alguns comentários de Deus em relação a alguns personagens bíblicos. Satanás, você viu meu servo Jó? Olha que comentário maravilhoso. Senhor, me dê a graça, ou nos dê a graça de termos esse comentário por parte do Senhor. Você viu como ele é íntegro? Você viu como o coração dele, embora ele tem bens, mas o coração dele não está voltado para os bens, mas ele faz questão de viver uma vida íntegra e por isso cultua, que eram aqueles altares que ele fazia, aquelas intercessões pela família, a função de sacerdote e pai. Você viu isso? Irmãos, existem 3 qualidades, pelo menos, que eu gostaria aqui de destacar, e não quero entrar nos meandros da questão de ter acesso ao reino dos céus, porque é muito claro. Aqui não se trata de você fazer para você entrar, ou você ser como uma criança para você entrar, mas você ter o tipo de alguém, por exemplo, que depende de Deus, como uma criança depende de quem está próximo a ela, pais ou aqueles que fazem a função de pais, que estão protegendo, estão responsáveis por ela. A criança é dependente. É dependente. Nós, irmãos, somos os seres vivos, dos mais dependentes que existem na face da terra. Pode ver isso aí. Nós nascemos nus, totalmente nus, chorando, numa situação assim que, se não tiver mãos humanas para cuidar de nós, nós pereceremos, morreremos, sem dúvida. Eu fico olhando muitas vezes alguns seres vivos, os quadrúpedes, eles nascem e parece que quase que instantaneamente eles se firmam nos pés, nas patas, aliás, e começam a se firmar e andam. Dependem pouco, depois dali pronto. Dependendo da condição de cada um, vai depender talvez mais nunca da mãe. As tartaruguinhas, quando nascem, quando elas saem da sua habitação, né? Elas correm para o mar imediatamente. Mas o ser humano, se não for cuidado, se ninguém lhe dar a comida na boca, e mais do que isso, se não lhe der o afago, o carinho, você não subsistirá. Não subsistirá. Porque não é necessário apenas o alimento, mas o cuidado, o carinho. E nós notamos que a dependência ela é fundamental para nós. Pregando aqui em culto de formatura, eu fiz citação, e já fiz em outro momento, de Michel Foucault, um filósofo, e dentro dessa área aí, que trabalha também com o pensamento humano, onde divergimos algumas questões do entendimento dele, mas ele fez uma citação muito interessante. Ele disse que nós não somos indivíduos, nós somos divíduos, ou seja, nós precisamos partilhar do outro.
ou com o outro. Nós precisamos do outro. Nós somos seres gregários, como diz, que vivemos e devemos viver em comunidade. Porque ninguém vive numa ilha, ninguém consegue viver isolado. O ermitão, por exemplo, pode ter até uma exceção, mas ele dependerá de algo ou de alguém para que possa ali estar mais perto, mesmo no seu isolacionismo. Então, irmãos, a dependência de uma criança que traz o tipo que eu e você devemos também depender de Deus. Por isso que Jesus coloca a criança no centro. Vem para cá, criança, fica aqui. Assim como nós dependemos, ou dependíamos dos nossos pais, de quem nos criou, assim devemos também depender de Deus. Mas, irmãos, há uma segunda característica dentro da criança, que é a confiança que ela tem em quem está direcionando, que está responsável por ela. A criança confia. Confia de tal forma que até, infelizmente, os abusos na área infantil têm sido horríveis. Dados alarmantes. Dentro de casa e fora de casa. Abuso. Porque ela confia. Gente que tem a capacidade de se aproximar, às vezes, dos nossos filhos, infelizmente, e terem uma certa influência, por isso que eles precisam ser, por isso que precisa haver um diálogo, e eles bem orientados desde a mais tenra idade. E você saber também aonde você está colocando seu filho. Que local ele está indo, com quem ele está ficando. Que às vezes no afã do dia a dia, a gente precisa cumprir algumas tarefas e aí não devemos descuidar do olhar dos nossos filhos, de nossas crianças. Porque elas confiam, irmãos, cegamente no adulto. Elas confiam. Elas confiam. Eu lembro quando minha filha hoje está adulta, né? Não vou dizer a idade, porque eles que não devem dizer a idade de uma moça, né? Mas ela pequena, eu já fiz até talvez alusão aqui, lá onde hoje é a Igreja Batista Sol Nascente, aquela casa ali ao lado, nós moramos nela. Os jovens na época ficavam ali, era um acampamento permanente da juventude. Eles, às vezes, alguns chegavam de manhã já. Dia de sábado ficavam de manhã até o dia todo. Aí, às vezes, os irmãos da igreja, pastor, não está tirando a privacidade do senhor? Eu disse, não, meu irmão, deixa eles aqui. Eram poucos na época, né, um pouco mais de 15, em torno de 10, 15 jovens. Tinham mais, mas esses ficavam lá no sábado e era uma alegria. E nós brincávamos às vezes ali e estávamos estudando a palavra. Mas eu lembro que Poliana pequena, naquele patamar ali do átrio, na entrada, né, do hall ali da casa, e eu dizia, vem pro papai, ela vinha correndo e eu ficava esperando ela para segurá-la nos braços, como alguns pais aqui já fizeram com seu filho, ou fazem com o filho. Ou com o avô ainda, quando tem força, né, faz com o neto. Vem cá, meu filho. Vem cá, minha filha. E ela vinha, era relativo, não era nessa altura, um pouco mais baixo, mas ela se jogava. Ela se jogava em meus braços. E na mente dela, de criança, naturalmente, eu vou me jogar porque o meu pai vai me segurar. Não dava para fazer pegadinha, não é? De poder sair. E ela confiava no meu chamamento e ela se jogava. Isso é confiança. Jesus está dizendo para mim e para você que eu preciso ter confiança como uma criança tem no seu pai. Como uma criança tem na sua mãe. Até quando eles começam a entender as coisas melhor. Mas há um período da vida que eles obedecem cegamente. Cegamente. Por uma questão de confiança. Dependência e confiança. Mas há uma terceira e última
qualidade das crianças que eu e você, nós adultos, devemos ter, que é a sinceridade. Dependência, confiança, sinceridade. A criança é sincera, irmãos. Não adianta você querer florear para ela, porque ela é sincera. Se ela lhe achar feio, ela vai dizer que você é feio. Nós adultos é que vamos sendo internalizados com a cultura, e quando às vezes a gente faz algo que para a cultura é ruim, aí os nossos pais ou as pessoas repreendem, né? Diga isso não, menino. Fala esse negócio não. Mas a criança, ela é sincera, ela não tem essa questão de tentar lhe agradar para lhe dar uma resposta que você ache boa, que você goste. Não. Há uma sinceridade natural até ela entender que não deve falar tudo aquilo que ela pensa. Sinceridade, irmãos. Um contexto bonito dessa palavra que muitos aqui, eu acredito que todos sabem, né? Que se faziam os tecidos de barro antes, não é? Tecidos de barro, moringas, potes, panelas. E quando a pessoa ia até a feira comprar, alguns comerciantes, para não perderem, porque a pessoa própria fazia e vendia. Não tem essa coisa de terceirizar. Aquele que vendia era aquele que fazia. E para não refazer, às vezes colocava cera, quando havia algum dano no tecido de barro. A cera marrom, não é parecida com barro, então ia. Só que quando a pessoa chegava em casa, que botava água, botava a panela no fogo, pronto. Tinha um furo, tinha um dano. Naquele utensílio não prestava. E as pessoas às vezes perguntavam, é com cera ou sem cera? É com cera ou sem cera? A pessoa dizia, não, essa é sem cera, tá boa. E botava assim no sol, às vezes isso é coisa de história que a gente lê, né? Botava no sol e dizia aqui, ó. Não tem. Porque se tivesse com a luminosidade do sol, às vezes a cera, por melhor colocada que fosse, ela se apresentava lá. Então, é sem cera, deve ser sem cera a nossa vida. Jesus disse muito bem, disse, olha, se você tem um remendo novo, você tem uma veste nova, você bota um remendo velho, vai danificar, naturalmente a coisa não vai prestar. Se você tem um vinho novo e coloca num odre, num cálice que era feito de couro, que não recebeu o tratamento com óleo de oliva, foi lubrificado e está novo de novo, se você bota no odre velho, vai romper o odre. Vai derramar o vinho. Ou seja, não faça remendo em sua vida. Seja sincero. Eu não quero crer, irmãos, que tem crente que ande assim fazendo remendos à torta e à direita na vida deles. Mas é possível, é. É possível que às vezes a gente pense que a gente deve, ou pode, não é? Porque dever não devemos, mas a gente pode viver sendo crente e vivendo uma vida cheia de cera, de buracos que foram tapados por algo que não serve, por remendos, sem sinceridade. Eu já quero lhe alertar que muitas vezes o que você pensa que é sinceridade não é. Porque tem gente que pensa que sinceridade é falar o que vem na cabeça. Às vezes as coisas loucas que você pensa, e no falar você magoa o outro. Em nome da sinceridade, e ainda se orgulha e diz, eu sou muito sincero. É sincero nada, você é mal educado. Mal educada. Falta amor no seu coração. Pelo outro. Porque eu posso dizer a verdade com sinceridade, sim, mas em amor. Sem me colocar como juiz do outro muitas vezes, ou no pedestal superior, pensando que eu sou perfeito. Nós, irmãos, precisamos entender que quando Jesus chama aquela criança, Ele está dizendo, ó, sejam sinceros como essa criança aqui é. Ela tem a sinceridade no coração dela. Estou dizendo a vocês que sejam infantis, não. Porque não tem coisa mais triste do que um adulto com mentalidade infantil. Às vezes tem anos em sã consciência,
E às vezes as atitudes são de crianças. É uma lástima. No meio da igreja, às vezes a gente percebe alguns. Irmãos, a sinceridade às vezes é tal forma dessas crianças, que elas falam de forma simples, mas elas dizem o que é verdadeiro. O que é verdadeiro, dentro do âmbito de vivência delas. Eu gostaria de encerrar essa mensagem com esses 3 focos: dependência, confiança, sinceridade. Senhor, que nós sejamos mais dependentes de Ti, mais confiantes no Senhor e mais sinceros contigo e uns com os outros. Até porque com Deus ninguém esconde nada. Eu posso até esconder dos irmãos, ou você esconder de mim, ou você esconder do outro, mas de Deus não. E hoje a coisa está tão séria, e sempre foi assim, que vem à tona muitas vezes aquilo que a gente quer colocar debaixo do tapete. Aparece. E quero encerrar, como eu disse, com algumas citações. Busquei cartas de crianças a Deus, ó. Algumas citações interessantes e que demonstram claramente a sinceridade que essas crianças têm, mas que elas chegam a expressar claramente o que elas estão pensando. Teve uma delas por nome de Eugênio, que diz: querido Deus, eu não pensava que laranja combinava com roxo, até que eu vi o pôr do sol que o Senhor fez terça-feira. Foi demais. O pôr do sol, laranja com roxo. Outra, chamada Norma, que não é a nossa Norma aqui, não é? Querido Deus, você queria mesmo que a girafa se parecesse assim, ou foi um acidente? Jane disse: querido Deus, em vez de deixar as pessoas morrerem e ter que fazer outras novas, por que o Senhor não mantém aquelas que o Senhor já tem agora? Nancy disse: querido Deus, quem desenha as linhas em volta dos países? Ela vê o mapa, né? Quem desenha as linhas em volta dos países? Neil: querido Deus, eu fui a um casamento e eles beijaram dentro da igreja. Tem algum problema com isso? Querido Deus, obrigado pelo meu irmãozinho, mas eu orei por um cachorrinho. Essa foi a Joyce, nas cartas para Deus. Isso escrito, verídico, né? Querido Deus, choveu o tempo todo durante as nossas férias. E como meu pai ficou zangado, ele disse algumas coisas sobre o Senhor que as pessoas não deveriam dizer. Mas eu espero que o Senhor não vá machucá-lo, seu amigo. Mas eu não vou dizer quem eu sou. Querido Deus, por favor, me mande um pônei. Eu nunca te pedi nada antes. O senhor pode checar. Bruce disse isso. Querido Deus, eu quero ser igualzinho ao meu pai quando eu crescer, mas não com tanto cabelo no meu corpo. Esse foi o Sam. Querido Deus, eu penso no Senhor de vez em quando, mesmo quando não estou orando. Essa foi a Elliot. Querido Deus, eu aposto que é muito difícil para o Senhor amar a todas as pessoas no mundo. Na nossa família só tem 4 pessoas e eu nunca consigo. Essa foi a Nan. O Rob disse: querido Deus, de todas as pessoas que trabalharam para o Senhor, eu gosto mais de Noé e Davi. Outro disse: querido Deus, meus irmãos me falaram sobre nascer de novo, mas soa muito estranho.
eles estão só brincando, né? Outro disse: querido Deus, se você olhar para mim na igreja domingo, eu vou te mostrar meus sapatos novos. Querido Deus, nós lemos que Thomas Edison fez a luz, mas na escola dominical nós aprendemos que foi o Senhor. Eu acho mesmo que ele roubou a sua ideia, sinceramente. Outro disse: querido Deus, eu não acho que alguém poderia ser um Deus melhor que o Senhor. Bem, eu só quero que saiba que não estou dizendo isso porque o Senhor já é Deus, disse o Charles. E por último, dessas citações, essas cartas, não é? São cartas, chamadas cartas para Deus. Caim e Abel não matassem tanto um ao outro se eles tivessem seu próprio quarto. Isso funciona com meu irmão. Então, irmãos, mundo infantil, de sinceridade, que a gente como adulto olha assim e diz, são crianças, não é? Mas crianças que, de fato, têm lições a nos ensinar. Todos nós aqui sabemos que aprendemos muito com os pequenos. Uma criança ensina muito, quando ela é bem orientada na palavra, quando é ensinada a ela o que é integridade, o que é sinceridade, o que é honestidade. Não esqueço nunca o menino que pegou algumas moedas na gaveta de um irmão e depois, quando a mãe viu ele com as moedas, perguntou: e você pegou aonde? E você pegou aonde? E ele calado e com a mão fechada. E você pegou aonde? Diga onde você pegou, Paulo Sérgio. Onde você pegou esse dinheiro? E aí eu tive que dizer, peguei lá na gaveta do Francisco, que era meu irmão mais velho, que ainda estava em casa. Ela disse: você falou com ele? E aí pronto, toma um sermão. Honestidade, isso faz muita diferença. Muita diferença. Então, graças a Deus que nós temos, você que é avô, você que é avó, diga se você não tem aprendido muito com seus netos, com as suas netas. E assim nós como pais, e assim nós também enquanto igreja. Dou graças a Deus, irmãos, porque embora na igreja nós sabemos que devemos caminhar um pouco mais nessa área, darmos o que temos de melhor, não apenas de estrutura, mas tudo quanto for melhor, para que as nossas crianças, não apenas aqui, mas em casa, que aqui passa pouco tempo, mas aqui e em casa e onde estiverem, elas possam estar seguras, elas possam estar bem orientadas, para que sejam homens e mulheres que façam de fato diferença amanhã. Façam de fato diferença amanhã. Que Deus nos abençoe com essa palavra, a igreja seja edificada. Vamos orar. Senhor, muito obrigado nessa manhã. Nós, ó Deus, te pedimos em nome de Jesus, inocula em nosso coração, em nossa mente e coração, essas palavras tão claras que o Senhor deixou para os teus discípulos, colocando uma criança no meio, e disse: se vocês não se converterem, e vocês não tiverem o tipo, a essência que essa criança tem, jamais vocês entrarão no reino dos céus, quanto mais ser o maior. Dá-nos um coração, Senhor, dependente, confiante e sincero diante do Senhor. Que as cartas que saiam da nossa boca e da nossa mente para o Senhor sejam cartas sinceras, sejam cartas de louvor e de adoração pelo que o Senhor é. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, irmãos.